Doutora Mônica, bom dia, tudo certo, doutora? Bom dia, Belmiro, bom dia pro Jack, Morgana e toda a nossa audiência. Aqui tudo certo, graças a Deus. Então tá bom, correu o final de semana, doutora? Sempre, sábado e domingo é de lei, né? Eu fiquei lá te procurando, falei, cadê Belmiro aqui correndo? Pior que eu corri no sábado de manhã e depois veio aquela chuva, ainda bem que a gente correu antes da chuva. Eu corri antes da chuva também, foi antes da turma d'água. Até porque se fosse depois ia ter que parar, Não, né? Ia ter que parar, foi muito forte a chuva. Foi muito forte. Doutora, novidades no que diz respeito... Temos uma novidade quentíssima, mas não tão boa. De sexta-feira saiu, então, o índice oficial da correção dos benefícios para quem recebe mais do que salário mínimo. Então, saiu sexta-feira, foi atualizado pelo INPC. A gente estava esperando aí uma expectativa de 4,66%, mas infelizmente ficou muito abaixo. Eu fiz uns cálculos aqui só para nossa audiência ter o comparativo, mas foi fixado um indexador de 3,9%. Então, o pessoal que recebe salário mínimo, o benefício saiu de 1.518 e foi para 1.621. Atualizou pelo salário mínimo, deu ali 6,79, dá R$ 103 de diferença. Agora, o pessoal que recebe mais do que salário mínimo, atualizou pelo INPC, 3,9. Mais ou menos assim, Belmiro. Uma pessoa que recebe R$2.000 para o ano de 2026, ao invés de ter esses cento e poucos reais de diferença, recebe R$78 de diferença. Então, é o que a gente sempre fala aqui. Pessoal que aposenta por mais de salário mínimo, o benefício vai defasar muito mais rápido do que o próprio salário mínimo, porque nós estamos falando aqui de 3,9 para 6,79 de diferença. Então, o pessoal que recebe salário mínimo, 103, gente, já é um absurdo. Você fala assim, uma pessoa vai ter um reajuste aí anual de R$103, porque o mercado não aumentou só 103, tá, gente? Vamos falar a verdade. Agora, para o pessoal que recebe a mais, diminui ainda essa diferença. Então, um trabalhador que aposentou aí tava recebendo em 2025 R$2.000, vai agora para 2.078. R$3.000 vai para casa de 3.100, mais ou menos, sabe assim? Então, assim, para o pessoal que recebe mais, e é por isso que eu sempre falo aqui, que é muito importante, antes de aposentar, procurar um advogado de sua confiança, especializado no direito previdenciário. E, de novo, Belmiro, vamos fazer planejamento previdenciário, porque lá na frente, o que acontece? Por mais que você pague muito o INSS, a defasagem é muito alta. Então, hoje, mais do que nunca, é importante fazer planejamento previdenciário, principalmente para nós que estamos nessa idade, assim, dos 40 e pouquinho. Por quê? Para não ficar pagando a mais, porque lá na frente isso vai converter muito pouco. Infelizmente, a gente estava com uma expectativa que o INPC ia ficar muito próximo da casa de 5% e não ficou. De 2024 para 2025 foi 4,77 o reajuste. Não. Então ficou perto da casa dos 5%. Mas agora veio o indexador oficial. Os pagamentos vão começar a ser feitos a partir de fevereiro. Então o pessoal estava esperando um pouquinho mais de aumento. Infelizmente, isso não aconteceu. É complicado. Ramon, vamos começar com as perguntas aqui. Doutor Ramon está perguntando o seguinte. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta dele aqui. Ele tá dizendo o seguinte, Belmiro, eu ia me aposentar e entrei naquele negócio da pedalada ali e tal. Pedágio e tal. E agora, o pessoal meio que ele tá achando aqui que vão mandar ele embora da empresa. Qual é o prazo, doutora, que é aquele que ele tem de garantia de que não pode ser demitido? Chama estabilidade. Cada sindicato estabelece na sua própria convenção qual é a estabilidade. Se ele tem o protocolo da aposentadoria, é muito importante que ele dê uma olhadinha, né, na convenção coletiva do trabalho do sindicato que rege. E aí aqui a gente vai ter a diferença, né? Tem sindicato do comércio, sindicato do transporte, mas normalmente, Belmiro, a partir do momento que você deu entrada, você tem aí a estabilidade e você não pode ser dispensado. Perfeito. Mas é importante também notificar a empresa de que deu entrada na aposentadoria, porque daí a empresa já tem ciência de que não pode mandar ele embora pré-aposentadoria, estabilidade pré-aposentadoria. Aí vai depender do convênio lá, da convenção, cada sindicato vai ter uma convenção, mas a partir do momento que ele deu entrada, isso é de lei, que a partir do momento que ele deu entrada, ele já tem a estabilidade. Então é importante ele pegar esse protocolo. Quando a gente faz o protocolo da nossa aposentadoria no INSS, sai lá um número de protocolo bem grandão e o próprio, dentro do meu INSS, a gente consegue imprimir esse protocolo. Importante ele pegar esse protocolo, dar a entrada ali no RH da empresa para sinalizar que ele está estável, ele não pode ser dispensado, a não ser por justa causa, que são causas que daí já é a exceção da exceção, mas ele não pode ser dispensado. Perfeito, então. A doutora está ouvindo, tem um áudio de um ouvinte, o Paulinho, quer fazer uma pergunta também. Pode rodar lá, Jack. Opa, bom dia. O Paulinho aqui.
Pois então, se for possível, para perguntar para a advogada ali, que é especialista, né, em aposentadoria ali do INSS. Eu, há 2 anos atrás, tenho um escritório de advogados, deram entrada na minha aposentadoria, mas com auxílio doença, vamos dizer assim, que eu tenho problema de coluna. O INSS até agora, segundo eles, não negou, mas também não deram aposentadoria, isso uns 2 anos atrás. E eu ainda continuo pagando meu INSS, normal. Muda alguma coisa se cancelar? Tem como cancelar aquela lá de 2 anos atrás e dar uma nova entrada para aposentadoria? Porque já faz 2 anos, eu continuo pagando a INSS. É mais fácil eu me aposentar ou deixar como tá, para ver o que vai dar? Doutor, é contigo. Vamos lá. O INSS tem prazo para dar resposta, a gente sempre fala isso aqui. A partir do momento que a gente fez o protocolo, então, a gente tem 90 dias para o INSS dar esse sim ou não. Porque que acontece, meu Miro? Segundo ele me disse ali, faz 2 anos que ele deu entrada e não tem a resposta. Isso. Quando a gente não tem a resposta, a gente não pode judicializar. A gente não pode fazer uma ação na Justiça Federal. Por quê? Porque a gente não tem o não, né? Então, o INSS tem 90 dias para dar esse não. Quando não vem, o que a gente pode fazer? A gente pode ingressar com uma ação chamada mandado de segurança. O mandado de segurança serve única e exclusivamente para você ter essa resposta. Porque digamos que venha o não, e pelo que eu entendi, ele deu entrada em aposentadoria por invalidez, tá? Digamos que venha o não. Quando vem o não, a gente entra com a ação na Justiça Federal, que daí é um juiz que vai analisar para dar ou não o benefício. Mas o prazo para ter resposta é 90 dias. Porque senão o que ia acontecer, Belmiro? Nós acabamos de falar que nós temos aí uma fila que bateu o recorde, passou a pandemia com quase 3 milhões de pessoas esperando resposta. Não dá para ficar esperando o ADIM eterno, não dá para ficar o resto da vida, porque senão, gente, isso aí nunca vai ser analisado no INSS. Então tem que fazer o mandado de segurança para ter o sim ou não. É muito difícil falar assim, doutora, é melhor agora, é melhor depois, sem analisar o caso concreto, porque cada caso é um caso, cada aposentadoria é uma aposentadoria. Mas o que eu dou certeza é que ele tem que fazer esse mandado de segurança para ter o sim ou não e daí poder judicializar. E aqui a gente tem uma grande diferença entre passar por perícia no INSS e passar por perícia na Justiça Federal. Na Justiça Federal, todos os peritos são especializados. Pelo que ele me falou ali, ele tem problema de hérnia de disco, ele tem que ser analisado por um ortopedista. E é isso que a gente consegue na Justiça Federal. Então, primeiro tem que conseguir a negativa do INSS, fazer a ação na Justiça Federal para conseguir a aposentadoria. Lembrando que se faz 2 anos, ele vai receber desde quando ele deu o protocolo. Perfeito, então. Perfeito, então. Dejair está perguntando aqui, ele tem um filho que está começando agora como jovem aprendiz. O jovem aprendiz também entra para aposentadoria, doutora? Jovem aprendiz agora também tem fundo de garantia e a contribuição do INSS como facultativo. Então, esse tempo que ele contribui, sim, tem contribuição para o INSS, vai contar lá na frente para aposentadoria. Normalmente, o jovem aprendiz trabalha meio período. Isso tem 4 horas? Isso muda alguma coisa lá para o cálculo? Isso muda, sim, mas o que acontece, por exemplo? Quando é meio período, em tese, não tem benefício menor do que salário mínimo. O que acontece hoje? É a junção, a aglutinação desse período. Então, por exemplo, cada 2 meses que ele trabalha, vai valer 1. Por quê? Porque daí a gente soma para dar um período inteiro. Então, legal. Isso veio na reforma também. Muito bem. Tem mais um áudio rapidamente de ouvinte aí também. Vamos lá, 7h59 agora. Bom dia, Belmiro. Se eu ganhava ganhava 3 mil, no caso, vinha descontado imposto de renda. Agora não vem descontado. Essa parte do imposto de renda vai vir a mais no pagamento? Sim, com certeza. Porque o que acontece? Ele estava na faixa que havia desconto de IR. Agora, como a gente acabou de falar, a alteração, né, a majoração foi muito inferior do que a gente esperava, provavelmente ele enquadra em outra linha ali do imposto de renda, não vai vir descontado e aí é somado no valor que ele recebe de benefício. Quero finalizar com uma pergunta aqui, doutora, até que eu deixei por último aqui, do Romário que mora na cidade de Apiúna. Vamos lá. Ele trabalhou por um tempo, ele está agora buscando para tentar se aposentar.
perguntar, ele trabalhou num tempo numa empresa, só que o Romário já deve ter um pouquinho mais de idade aí, talvez. Sim. E eu não sei se ele estava registrado ou não, isso eu não entendi. Mas a empresa faliu. Faz o que agora, doutora? Na verdade, se a gente tem ali a anotação na carteira de trabalho, o problema é que tem gente que trabalhou e não anotou. Porque tudo que é documentação, a obrigação de contribuir é do empregador. Se ele tem a anotação na carteira de trabalho, o INSS não vai considerar mesmo, porque não tem contribuição, mas levando para a justiça, a gente consegue o reconhecimento desse tempo para somar no tempo de contribuição dele. Acredito que seja isso, porque ele, como ele falou que a empresa faliu, provável que essa empresa não tenha feito a contribuição, não aparece no CNIS dele. O INSS vai indeferir, mas na Justiça Federal a gente consegue essa reversão para que então esse tempo seja somado no tempo de contribuição dele e conte para a aposentadoria. Se tem anotação em carteira, a gente consegue o reconhecimento. Agora, se não tem anotação em carteira, se foi falado só de boca, aí fica complicado, a gente não consegue mesmo. Não, tem que ter alguma anotação, porque depois que faliu, vai atrás da empresa como também, né? Exatamente, é porque tem que ter a anotação, Belmiro, porque a obrigação é sempre do empregador de recolher. Tanto é que assim, uma parte é do empregador. Sim, aquela parte que vem no olerite descontado todo mês, parcela do INSS. O que acontece? O empregador desconta e paga a guia. Paga o boleto, agora, exatamente. se ele não pagou a guia, a culpa nunca pode ser do empregado. É por isso que a gente consegue a reversão na Justiça Federal. Com o reconhecimento desse tempo que ele trabalhou, independente se 6 meses, 1 ano, não importa. É tempo que vai somar no tempo de contribuição dele. Perfeito, então, doutora. Novamente respondendo a todas as perguntas aqui. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada, boa semana para todos. Jornal da 106. Oferecimento Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso maior combustível. Toyota Barigui. Toda linha com até 10 anos de garantia. E Cooper Super. Compre também em minhacoper.com.br.